Deus te abençoe nesta hora. Quero compartilhar uma mensagem que o Senhor me entregou, no dia 22 de julho de 2019. Meu nome é Diego Ortiz. Nesta hora eu quero dar boas-vindas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que seja Ele tocando em seu coração. Mas antes eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. A palavra de Deus se lê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. No dia 22 de julho, eu me encontrava em um hotel, para viajar onde eu iria pregar a palavra de Deus, e quando eu estava ali, uma dor começou em meu peito. Eu me coloquei em oração, e a dor aliviou por um momento, mas às 3 da manhã senti aquela dor novamente em meu coração. Me deitei e comecei a orar e disse ao Senhor: Senhor, tome controle. E naquele momento eu dormi, mas quando eu abri meus olhos eu não estava dormindo. Quando eu abri meus olhos eu me encontrava no país do Brasil, e me encontrava em um mar muito grande, e começo a ver uma mulher que entrou no mar, e quando ela entrou no mar eu vi como uma onda cobriu. Eu vi que esta mulher não saiu do mar e eu pensei: essa mulher se afogou, onde está sua alma? E quando eu disse isso, eu já me encontrava em uma atmosfera diferente, já não me encontrava vendo aquele mar. Eu via um túnel muito escuro e muito largo, com umas portas grandes e com muitos cadeados. Eu estava na parte de fora daquele túnel. Então eu vejo aquela mulher que havia falecido na terra, afogada pelo mar. Eu vi como ela caiu por aquele túnel, e quando ela caiu havia fogo vivo naquele túnel. Aquele fogo se estendeu, e então como uma mão resplandecente foi até aquela mulher, e aquela mão a levou pelo ar. Então eu vi um personagem branco resplandecente e poderoso, com os vestidos brancos, e aquela pessoa a levava pela mão. Escutei que ele disse a ela: Eu tenho te resgatado deste inferno, tenho te resgatado destas chamas, deste tormento, com um propósito, de que vás à terra e lhes diga ao meu povo que muitas almas estão se perdendo. Eu vi que aquele homem vestido de branco começou a caminhar com aquela mulher pelas chamas. Eles me deram as costas e eu fui caminhando atrás deles, e ele ia dizendo àquela mulher: Você irá falar tudo isso e não te calarás. E eu vi muitas celas trancadas, e nessas celas eu começo a ouvir milhares de gritos e de lamentos, de almas que diziam: Glória a Deus, aleluia, Cristo vive. Outros diziam: Cristo vem, Cristo reina. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E aquela mulher que ia ao lado de Jesus pergunta a ele: Senhor Jesus, por que neste lugar de tormento, no inferno, há almas que te dizem: Glória a Deus, há almas que te dizem: Aleluia, há almas que glorificam seu nome. E o Senhor lhe responde e diz: Filha, porque estas almas um dia estiveram em minha casa, adorando, exaltando e glorificando
meu santo nome. E essa mulher lhe disse: porque eles estão aqui se na terra te glorificavam? E o Senhor lhe disse: filha, eles estão aqui, porque na terra viviam uma vida de duplo ânimo, viviam uma vida de aparência, uma vida de pecado diante dos meus olhos. Na igreja eram santos, mas fora eram pecadores, e nada imundo pode entrar em minha presença, nada contaminado pode entrar na minha presença. E de trás daquelas celas, há pastores, há evangelistas, há missionários, há profetas, e sabes, filha, porque estão aqui. E essa mulher lhe respondeu: Senhor, eu não sei por que estão aqui. Lhe disse: filha, estão aqui aqueles pastores, porque eles pensavam que já tinham a salvação. Minha palavra diz que nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará em minha presença. Eu estava observando tudo o que o Senhor lhe dizia, e eu lhe dizia: Senhor, eu não quero ver. Mas ele não me escutava. Ele ia caminhando com aquela mulher. O Senhor ia com aquela mulher e havia um buraco que se encontrava na parte de cima, acima daquele lugar de tormento. E por aquele buraco eu via que muitas almas caíam como a areia do mar. E o Senhor disse àquela mulher: veja isso, você vai falar e não te calarás, porque milhares de almas se perdem, e mais almas se perdem que são de meu povo do que as que estão no mundo, mais do meu povo que está se perdendo, mais são do meu povo que estão vindo para este lugar de tormento. Você vai falar e não vai calar, porque eu tenho te resgatado das chamas com o propósito de que fale que o inferno é real. Por 3 minutos você tem vindo a este lugar. Quando o Senhor lhe disse isso, vi que o Senhor atirou por aquele buraco e subiram para cima, saíram daquele lugar de tormento. E depois que eu estive vendo o Senhor com aquela mulher, eu vejo o céu azul e umas escadas desde aquele céu. Eu vi que a escada subia até o 3º céu. E eu vi o Senhor com aquela mulher, eles viam aquela escada. Aqueles degraus eram prateados. E aquela mulher disse ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, e esses degraus o que significam? E Jesus lhe respondeu: esses degraus significam o caminho que leva ao reino dos céus. E eu via que por aqueles degraus iam caminhando muitas almas com vestes brancas e resplandecentes. Aquelas pessoas levavam uma cesta com muitas frutas e pães. Algumas almas já iam chegando até o último escalão, outros estavam no meio da escada, e outras iam iniciando a subida. E aquelas almas iam dançando danças judias, iam fazendo danças hebreias. E aquela mulher que ia do lado daquele homem vestido de branco disse a Jesus: porque essas almas sobem com cestos de frutas e pães e vão dançando e se regozijando por aqueles degraus? E Jesus lhe respondeu: filha, essas almas que você vê vestidas de branco, são as almas que se têm lavado com meu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, e essas cestas que levam em suas mãos cheias de frutas e de pães, e a palavra com que têm se alimentado na terra. Essas almas têm se alimentado do meu pão, que é a palavra na terra. Vai e diga ao meu povo que é tempo de que se alimentem muito de minha palavra, porque meu retorno está perto, porque meu retorno está perto, porque meu retorno está perto. E eu via que esta mulher lhe dizia: Senhor, eu vou dizer a todos. E o Senhor lhe disse: você dirá ao meu povo que é necessário que tenha azeite em sua lâmpada, que alimente sua alma com minha palavra, que alimente seu espírito com minha palavra, porque minha vinda se aproxima. Naquele momento aquele homem soltou a mão da mulher, e ele soltou ela naquele lugar que ela tinha se afogado, e ela voltava à vida. E eu vi aquele homem somente de perfil e ele me dava as costas. Eu estava atrás dele. Ele me olhou de perfil e me disse: você irá falar e não te calarás, porque coisas ocultas tenho para te mostrar. E já não via mais aquele personagem de branco, e quando abri meus olhos já estava em minha cama. Eu não podia acordar, mas quando abri meus olhos eu vi uma atmosfera do Espírito Santo que me rodeava naquela cama.
A presença de Deus começou a me invadir naquela cama. Quando abri meus olhos era 4 da manhã. Há um céu e um inferno. Há um inferno onde há almas caindo a cada segundo. Mas há um céu onde almas estão indo. Passaram 2 dias, assim como o Senhor me disse que me mostraria coisas ocultas. Assim como da primeira vez que eu estava dormindo, quando abri meus olhos, nessa segunda revelação me encontro fora da igreja. Nesta igreja onde me congrego, me encontro fora da igreja com alguns irmãos e irmãs e eu observo que o céu estava totalmente escuro. E eu vejo que no céu se formou um pandeiro grande de 2 metros, tão lindo, e eu perguntei às pessoas que estavam perto de mim se estavam vendo esse pandeiro que estava no céu, e essas pessoas, se regozijando, diziam sim. E diziam: essas são as coisas sobrenaturais que o Senhor irá nos mostrar nesses últimos tempos. E eu vi que aquele pandeiro se moveu e não deu um som de pandeiro. Mas quando ele se moveu saiu uma voz tão clara, poderosa e forte, eu pude ouvir e meu espírito se estremeceu. Era a voz do que está sentado no trono, a voz do que vive pelos séculos dos séculos. Saiu daquele pandeiro grande e prateado que disse: os pandeiros estão preparados para serem tocados nas bodas do Cordeiro. E falou pela segunda vez: os pandeiros estão preparados para serem tocados nas bodas do Cordeiro, porque muito em breve eu irei pelo meu povo. Aquele pandeiro percorria o céu e aquela voz se expandia sobre o céu. Aquele pandeiro dava círculos sobre o céu. A voz dizia: eu vou pelo meu povo. E as almas que viam aquilo se assombravam pelo poder de Deus. E pela segunda vez ouvi a voz daquele pandeiro que dizia: te mostrarei coisas ocultas. Passaram 2 dias mais. Eu me encontrava pregando, e ao dormir novamente abro meus olhos, e me encontrava em minha casa. Era noite, em que o mar eu ouvia bem forte. E minha mãe me disse naquela revelação: será que o mar irá sair? E eu disse: eu não creio que é o tempo que o Senhor irá mandar seus juízos. Mas o bramido do mar se ouvia muito forte. E novamente minha mãe disse: será que o mar irá sair? E eu disse: eu não creio que é o tempo que o Senhor irá mandar seus juízos. E quando eu disse isso, houve um estrondo, e a energia acabou. E o bramido do mar se aproximava. Eu saí de minha casa e pego uma luz e ilumino a rua. E via que o mar vinha a uma grande velocidade, com escombros, com árvores. Ouvi o bramido do mar muito forte. O mar vinha arrastando casas, arrastando pessoas, e eu corri para onde estava minha mãe e lhe disse: o mar está vindo. Quando eu disse aquilo, nós entramos para a nossa casa. E eu me lembro que na minha casa havia um pote grande de azeite de oliva, e eu coloquei azeite nas portas da minha casa. Quando naquele momento o mar entra na minha casa, e eu e minha mãe íamos subindo até o teto, e eu dizia: Senhor, tem misericórdia, guarda-nos, Senhor. Quando eu clamei ao Deus vivo, aquele mar abaixou até o piso e o mar seguiu seu caminho. E eu dei a glória e a honra ao Todo-Poderoso, e eu ouvi a voz grande e poderosa que disse: meu filho, muitos têm duvidado, e têm feito pouco caso aos meus juízos, mas este não foi meu juízo daquele que eu venho falado a todo homem e a toda mulher. Este somente foi um juízo que surpreendeu a muitos, e em especial tem surpreendido a meu povo e aos meus filhos. Diga ao meu povo que eu vou enviar juízos que irão surpreender o homem, que irão surpreender a mulher, verão juízos não esperados. E quando me disse isso, eu vejo no televisor as notícias que passava o mapa mexicano e o noticiário dizia: às costas do mar mexicano houve um tsunami em todo o país do México. E eu voltava a ouvir a voz do Senhor que dizia: eu vou enviar juízos que irá surpreender o homem e a mulher, juízos sobre o mundo inteiro. Diga ao meu povo que estejam preparados, que os juízos vêm sobre a terra. Juízos que o homem e a mulher não têm esperado. Diga ao México que irei surpreender este país com meus juízos. E te mostrarei coisas ocultas.
Abri meus olhos e somente me encontrei dormindo. Esta foi a terceira revelação que o Senhor me deu. A quarta revelação é algo diferente. No dia seguinte eu dormi e abri meus olhos. Meu corpo se encontrava debilitado. Eu não sentia meus ossos nem minha carne, porque eram várias revelações que o Senhor tinha me dado e meu corpo ficou debilitado. Dores de cabeça vinham a mim. Quando abri meus olhos pela quarta vez, eu me encontrava em um auditório grande, e eu via que naquele auditório havia muitas telas digitais, e eu vi uma mesa de metal, e naquela mesa havia um jovem branco ruivo, e havia muitas pessoas olhando para aquelas telas digitais, e naquele lugar havia animais répteis. E aquele homem ruivo que estava naquela mesa de metal e disse para aquelas pessoas: mostre-me umas igrejas evangélicas pentecostais. Quando disse isto, um homem começou a mostrar uma tela, um vídeo de uma igreja cristã de Veracruz, e aquele homem disse: esta se chama Ebenezer, tem aproximadamente 80 membros. E eu vejo que havia um culto naquela igreja. Aquele homem dizia: aí falam em línguas, aí fala o Espírito de Deus, aí revela seu Deus. E aquele homem da mesa de metal disse: quero que vão e a destrua, quero que vai causem perseguição, espiritualmente. E veio outro homem e disse: tenho que te mostrar outra igreja evangélica pentecostal. E começa a passar um vídeo para aquele homem que estava naquele escritório, e aquele homem dizia: esta igreja se chama Rios de Água Viva, aqui aproximadamente tem 100 membros. E o homem disse: mostra-me como glorificam seu Deus. E começou a ver homens cheios da presença de Deus. E aquele homem disse para aquele homem ruivo que estava naquele escritório: nesta igreja se manifesta o Espírito de Deus. Seu Deus fala, seu Deus revela, seu Deus ministra. Aí oram, aí jejuam, aí fazem vigílias, aí buscam a presença de seu Deus. E aquele homem lhe disse: vai, e persiga-os, e os destrua, faça perseguição espiritualmente. E eu vi que passaram muitas igrejas, e quando passaram mais igrejas aquele homem disse: eu não quero mais ver este vídeo, porque estas igrejas nos pertencem, aí não fala o Deus deles, aí não há santidade, estas igrejas pertencem a nós. E ouvi a voz do Todo-Poderoso que me disse: Diego, meu filho, vem perseguição espiritualmente para a tua igreja, vem perseguição espiritualmente para meus filhos. Os governantes das trevas virão fazer perseguições. Diga ao meu povo que é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de buscar minha presença. Este salão que você vê é o lugar onde irão marcar meus filhos com a marca da besta. Vai, diga ao meu povo que eles não estarão mais na terra, eles estarão nas bodas do Cordeiro, porque quando sair este selo para marcar o homem e a mulher, antes que saia deste salão, meu povo será arrebatado comigo nas nuvens. E eu disse: Senhor, muitos têm dito que tu lhes disse que a igreja estará na terra. E ele me disse: Filho, minha igreja não estará na terra, minha igreja estará comigo. Diga ao meu povo, filho, que eu venho em breve. Minha igreja não estará mais aqui quando sair este selo. E o Senhor me mostrou caixas de metais. E o Senhor me disse: aqui se encontra a marca ou sela de Satanás, porque agora não tem a ordem nem autoridade para sair e pôr a marca no homem e na mulher, porque antes disso eles irão à autoridade, que é sobre toda a autoridade, que é minha autoridade. E o Senhor me disse: te mostrarei algo mais. E começou a ver mais abaixo daquele salão eu via um caixão e um homem deitado dormindo, e aquele homem começava a se mover pouco a pouco, e o Senhor me disse: você se recorda quem ele é? Ele é João Paulo II. Satanás começou a lhe dar sopro de vida. Satanás começou a lhe dar vida. Satanás começou a lhe dar vida pouco a pouco sobre aquele corpo. Relembra, meu povo, relembra ao homem e à mulher que ele é o anticristo. Eu via que aquele homem a cada dia mudava,
se tornava mais jovem, se rejuvenesce, e o Senhor me dizia: muito em breve ele colocará seu pé sobre aquele piso, mas antes que ele coloque o pé, minha igreja já estará acima, na minha presença. O anticristo não pode se levantar antes que minha igreja seja arrebatada. Antes que ele coloque seu pé no piso, minha igreja ceará comigo. Você irá falar porque coisas ocultas a tenho que te mostrar. Eu abri meus olhos e meu corpo estava totalmente debilitado. Eu queria oração. Eu queria que alguém orasse porque meu corpo estava debilitado. No dia seguinte fui dormir. Meu coração se sentia agitado. Me faltava ar. E eu disse ao Deus: faça o que o Senhor tem que fazer. Eu te pertenço. E meu corpo te pertence. Eu dormi e novamente quando abro meus olhos, eu pensava que eu abriria meus olhos e estaria na minha cama, mas não. Novamente eu me encontrava em outra atmosfera onde eu podia observar, que me encontrava de frente a uma tela onde eu podia ver muitas imagens que passava, e da tela saiu uma voz que me disse: tenho algo para te mostrar, coisas ocultas. E na tela eu vi o sol muito vermelho, e a voz da tela me dizia: dirá ao meu povo, ao homem e à mulher, à minha igreja, que vem uma onda de calor nunca antes vista há milhares de anos na terra. E eu disse ao Senhor: Senhor, o calor na terra é muito forte. E o Senhor me disse: não é nada comparado ao que vem à terra. Vem uma onda de calor nunca antes vista na terra. Vem uma onda de calor onde o sol aumentará. Diga ao meu povo que se cubra com meu sangue. Diga ao meu povo que me busque, que ore, que jejuem. Porque esse sol irá trazer muitas enfermidades para a terra. Vai trazer demasiadas enfermidades que somente aos meus filhos não tocará. E eu via naquela tela como as ondas do mar se levantavam. E ele me disse: tsunamis virão sobre a terra, terremotos virão sobre a terra, meus juízos não cessarão. Eu via como os céus se manifestavam, muitas coisas, sinais. Ele me disse: te mostrarei os Estados Unidos. Eu via como Deus mandava diferentes juízos aos Estados Unidos. Eu via pragas nos Estados Unidos, epidemias nos Estados Unidos, enfermidades grandes nos Estados Unidos. Eu via diferentes países contagiados com diferentes epidemias. E o Senhor me disse: vem diferentes epidemias para o México, para Estados Unidos, para o Brasil e para diferentes países. Vou os surpreender com minhas pragas. Diga ao meu povo que me busque, que orem, que jejuem, porque tudo isto se há de cumprir. Eu via os hospitais se enchiam de pessoas enfermas, as enfermidades se multiplicavam, os céus se tornavam escuro e negro, cavalo negro girava sobre o céu, e o som daquele cavalo era horrível e espantoso. E o Senhor me dizia: filho, este é o cavalo da morte que tem vindo por todas as almas que lhe é permitido que as leve. Diga ao meu povo que me busque. Diga ao meu povo que ore. E naquele momento eu me encontrava em uma igreja cristã, e na igreja havia um pregador com um microfone na mão, e aquele homem estava no altar pregando, e o homem corria de um lado para o outro e profetizava, quando senti uma mão que me tocou no ombro e me disse: veja este homem. E eu lhe disse: sim, eu vejo. Te direi algo sobre ele. Quando eu via que ele profetizava e corria e se voltava, o Senhor me disse: ele está dando palavras carnais, e não espirituais. De sua boca saem palavras carnais e não do meu Espírito Santo. E meu coração se entristeceu e eu dizia: como pode ser? E ele me disse: sim, filho meu. É por isso que coisas ocultas eu irei te mostrar, como o meu povo está se contaminando com palavras carnais, palavras que não vêm de mim, mas somente de sua carne, palavras que não provêm de minha boca, mas de sua boca. Diga ao meu povo que me busquem, porque nem todos são meus, nem tudo que eles dizem é. Muitos de suas bocas têm saído palavras carnais, palavras que têm ganhado meu povo, do homem e da mulher.
De instante me leva à casa de um irmão que eu conheço. Aquele irmão toca, aquele irmão canta, quando de repente uma mão pousou sobre meu ombro, e me disse: eu vou te mostrar algo aqui. Eu começo a ver seu filho que sai de sua casa me diz: irmão Diego, Deus te abençoe. E eu lhe digo: Deus te abençoe. E ele me disse: que milagre você está aqui. E eu lhe disse: eu somente passei por este lugar. E aquele jovem me disse: sabe, irmão Diego, vejo os instrumentos que temos comprado, vejo os equipamentos que nós compramos. Eu não sabia de nada, o Senhor que me mostrou, quando naquele momento seu pai saiu e lhe deu um beliscão, e ele disse ao seu filho que se calasse. Aquela pessoa que estava atrás de mim me disse: como você vê aquele homem? E eu lhe disse: Senhor, eu não sei nada. E ele me disse: veja, eu te direi como eu o vejo. Não vê seu rosto cheio de ambição, não vê seu rosto cheio de benefícios. Ele quer que o homem veja ele, ele quer que o homem chame ele de seu bom pastor. Seu rosto está cheio de benefícios, porque palavras carnais também saem de seus lábios, palavras que contaminam, palavras que não saem de meu espírito mas senão da carne. Eu disse: não pode ser, Senhor. E ele me disse: sim, assim como eles estão muitos, pensam que têm a salvação, mas muitos naquele dia eu vou lhes negar a salvação. E comecei a ver a outro ministro profeta que sai nas redes, que transmite ao vivo desde Equador. Ele falava: que Deus vai te abençoar, vai prosperar, que vem cura, que vem abundância, que a escassez vai terminar, que Deus vai desdobrar teu matrimônio, tua família. E o Senhor me dizia: palavras carnais e não espirituais. Meu povo está sendo enganado por palavras carnais. E eu lhe disse: Senhor, por que tu não me falou sobre isso? Ele me disse: eu tenho guardado silêncio, quando tenho que falar eu falo, porquanto tu falarás e não te calarás, porque tu se calaste em algumas revelações que te dei. E eu lhe disse: Senhor, eu pensei que era para mim e não para seu povo. Eu pensava: essas revelações irão se cumprir e meus olhos a verão. Ele me disse: você irá falar e não te calarás. Eu disse: Senhor, me dê forças. E ele me disse: filho, as forças te darei, você irá falar e não te calarás, porque eu tenho falado, disse o Senhor. Deus te abençoe. Se você tem deixado o Senhor e quer se reconciliar com o Senhor, quero orar por tua vida. Repita esta palavra. Diga: Senhor Jesus, nesta hora me apresento diante de ti, reconheço que tenho falhado, lava-me com teu sangue, me limpa com teu sangue, escreve meu nome no livro da vida, me perdoe os que eu tenho ofendido e os que me têm ofendido, te recebo como meu único e suficiente Salvador, perdoa os pecados dos meus ancestrais, meus bisavós, dos meus avós e de meus pais. Perdoa os pecados dos meus ancestrais desde a primeira até a quarta geração. Perdoa seus pecados e as obras da carne, e meus pecados. Me lave, rompe as maldições. No nome de Jesus. Amém. Graças ao Pai, Filho e ao Espírito Santo por estas mensagens que me tem dado.